Acorda negro pra moer café, acorda negro pra moer café. Acorda negro pra moer café, acorda negro pra moer café. Negro já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Negro já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Acorda negro pra moer café, acorda negro pra moer café. Negro já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Negro já são 5 horas, hora de ficar de pé. Sinhá não quer saber se negro é homem, menino ou mulher. Negro chora, chora pra manter sua fé. Negro chora, chora pra manter sua fé. Mas negro, negro chora, chora pra manter sua fé. Negro chora, chora pra manter sua fé. O sol adiantado já se punha, quando naquele 5 de novembro de 1838, Camilo Sapateiro caiu. Caiu naquela tarde, por tiros desferidos por Jaque Criolo, capataz da fazenda onde negro Camilo era mantido cativo. Caiu na estrada vicinal, que servia de caminho de ligação entre as fazendas Maravilha e Freguesia, ambas propriedades de Manuel Francisco Xavier. Caiu Camilo Sapateiro, morto, desafiando seu capataz e algoz, pagando com a própria vida a coragem de lutar pelo seu direito de ir E vir um ato guerreiro, um ato de luta pelos seus ideais e os dos demais. um ato de bravura. Depois disso, o levante. Liderados por Manuel Congo, ferreiro, aquelas dezenas de homens e mulheres levantaram-se e, em marcha, partiram para cima do assassino. Assassino que, acuado, atemorizado, recua diante da revolta sobre a covardia que acabara de cometer. Esses homens e mulheres, calejados pela lida no eito, pelo trabalho forçado, irmanados por um destino incomum, fazem bater em retirada o facínora cumpridor das ordens do seu senhor. E cada vez mais acuado, o capataz da fazenda foge em direção à Fazenda Maravilha. Mas não sem antes atentar contra mais vidas negras. Assustada, Elisa Xavier, senhora da freguesia, tranca-se. Irados, os escravizados avultam sobre o senhor e exigem. Pressionado, Manuel Xavier dissimula. Promete, Ameaça, recua. nada. Palavra vazia, desonrada. Encurralado em sua propriedade, onde era dono de tudo e de todas as vidas, seu punho alcança sua arma, agora pouco útil. Amedrontado, tranca-se com sua esposa em seus aposentos e reza. De quantos capatazes a fazenda dispunha? Quantos eram os homens que realizavam a segurança da freguesia? Quantos resistiram e por quanto tempo? Uma coisa é certa, nada conteria a resolução daquelas negras e negros de ir adiante. Derrotada a estrutura de contenção da fazenda, nossos guerreiros resolvem enterrar o corpo de Camilo junto aos outros mortos, ritualizando assim sua passagem. Dentro do ponto de vista histórico, a gente tem que fazer uma análise da época com o pensamento da época. Então, a escravidão era uma instituição que era aceita, mas dentro dos limites que não estava na lei. E extrapolar esse limite
era respondido com alguma forma de Resistência. E aí, dentro dessa ótica de resistência, tinha a liberdade legítima, que era através das cartas de alforria, e a outra possibilidade de liberdade seria a fuga. E as fugas aconteciam muito nesses momentos que rompiam aqueles laços que uniam as pessoas. Então, eu vou voltar, a escravidão era aceita dentro dos limites, inclusive as punições. Mas toda e qualquer punição tem limite. E se extrapolasse o limite, essa escravaria cobrava do Senhor. No momento da fuga, liderados por Manuel Congo e tomados pela coragem, nossos bravos guerreiros se apossam de todo tipo de arma, foice, facões, munições, tochas, tudo que pudessem carregar, e seguem. Imbuídos da responsabilidade de continuar o ato de luta por seu companheiro abatido. Incapazes de permanecer mais um dia sequer sob o jugo daqueles senhores. Donos de si e de todos que com eles compartilhavam o anseio pela liberdade. E partem em retirada para sua conquista. Conquista que será a luta de homens e mulheres que decidiram à força abrir as trancas das senzalas da região. Conquista que movimenta toda a sociedade, as autoridades imperiais e locais, as milícias e toda aquela sociedade escravocrata da época. Conquista marcada por altivez e perspicácia. Sangue, suor E forja. Essa revolta, ela se inicia com o assassinato do Camilo Sapateiro dentro da fazenda Freguesia, e a partir do momento que acontece o assassinato, rompe esse limite aceito tanto pela sociedade quanto pelos escravos. Então começa ali uma interrogação. Os escravos locais não aceitaram, se rebelaram. O que aconteceu depois que essas pretas e esses pretos, uma centena deles, partiram da fazenda da Freguesia? O que esperavam? Que crenças os guiavam? Seria a liberdade acalentada por pretas e pretos tão distintos entre si? Seria revolta pela morte de Camilo Sapateiro o motivo de tamanha comunhão e espírito de luta coletiva? Todo mundo neste mundo pede algo em comum. Todo mundo pede amor pra Oxum. Todo mundo neste mundo pede algo em comum. Todo mundo pede amor pra Oxum. Mãe Senhora da beleza, menininha és amor. Nos teus dengues tu trouxestes Ogum, Odé e Xangô. Mãe Senhora da beleza, menininha és amor. Nos teus dengues tu trouxestes Ogum, Odé e Xangô. Ora iê, ora iê, Oxum, ora iê, Oxum, ora iê, ora iê. Meu nome é Sebastião Deister, eu sou historiador aqui em Miguel Pereira e nós estamos aqui nas dependências da Centenária Fazenda de Monte Alegre para falarmos um pouco sobre as origens do Vale do Paraíba, seus caminhos, focalizando em especial a grande rebelião comandada por Manuel Congo em Patinon Ferres em 1838. É impossível falar do Vale do Paraíba e principalmente de Patinon Ferres sem mencionar a rebelião do negro Manuel Congo, a segunda ou terceira maior rebelião negra do Brasil, pelo menos a maior do estado do Rio. Eu sou Isabel Rocha, arquiteta. Desde 1976 faço pesquisa sobre essa arquitetura rural do Vale do Café no século XIX. Estudar essa arquitetura é tirar dela um peso que carrega como se ela tivesse sido a prisão dos negros. Essa prisão era muito mais dolorosa e muito mais profunda. Foram eles que construíram as casas. Elas são de barro, madeira.
da altura deles. Pau a pique quebra-se, telhado pula-se com bastante facilidade. Se eles resolvessem se rebelar, não tinha para ninguém. Eles sabem tudo, eles sabem de tudo. E além da força física, tem a força do fogo, tem a força dos elementos que eles dominam. O que os segurou é aquilo que Silvia Lara chama da pedagogia do medo. Foi o medo que teve eles presos. Foi o medo que manteve eles presos. É o medo que nos mantém calados até hoje. Autos processuais, Cartas trocadas entre as autoridades depoimentos oficiais e extraoficiais ilustram o tamanho da mobilização e sua repercussão. Em pouco tempo, a notícia do sucesso do levante e fuga ocorridos na freguesia se espalhou como rastilho de pólvora. Há rebeliões por toda parte, sem que haja sono, descanso ou trégua, para desespero dos senhores. É guerra na fazenda Pau Grande, a qual na mesma noite de 5 de novembro assiste ao levante de quase 100 de escravizados em fuga, liderados por Epifânio Moçambique. Debandada de cativos da fazenda Santa Teresa. Levante da fazenda Monte Alegre. Impossível precisar quantos homens ou mulheres engrossaram a rebelião e seguiram seus líderes. Estima-se que mais de 600 pessoas tenham optado pela aventura da fuga, escolhendo o conflito, a resignação. Do que se tem certeza é que sua força vinha da imprevisibilidade de suas ações e da expressiva adesão que o movimento ganhava em seu percurso. Apavorados e sem condições de resistir, impotentes. Os senhores que despontaram no primeiro ciclo do café, que desfilavam suas glórias e sua magnífica fortuna, Agora trancam-se com suas poucas e ínfimas artilharias dentro de suas capelas, esperando que não tivesse chegado a hora do castigo. Na noite seguinte, nossos heróis continuam a saga, libertando vidas e almas forçadas ao cativeiro. Depois de pernoitar em algum grotão de mata virgem por ali, homens e mulheres agora se preparam para um novo combate. Uma outra propriedade de Manuel Francisco Xavier. É possível que a essa altura já estivessem acompanhados dos rebelados da fazenda Pau Grande. Os insurgidos por Epifânio Moçambique já estavam decididos a endossar a liderança do Ferreiro do Congo. Nossos heróis agora se arriscam no perigo iminente para libertar os acuães e vingar a morte de Camilo, o sapateiro. Dispostos a não deixar ninguém para trás, de mãos dadas às entidades que os guiam, adentram, noite posta, a Fazenda Maravilha. Pra cima do capataz! Pra cima do telhado! Telhado onde foi achado se esconder o assassino, atirando. Atirando-se sobre o jagunço, armas em punho, dentes cerrados, livres, vencedores. O Afulô! O Afulô! A gente tem que romper com esse paradigma que escravo vivia só trancafiado dentro de senzala. Esquece isso. Se faz isso,
As senzalas iam viver em rebelião o tempo todo, tinha que abrir um espaço de atuação, né? Então, quando a gente olha para essas fazendas, a gente vê só morro e café. Não, tem uma vida extremamente pulsante, uma vida grande. As pessoas se interrelacionam. Mas a gente tem o cafezal, tem a horta, tem o pomar, tem o beneficiamento do leite, o beneficiamento do milho, o beneficiamento da cana. Isso tudo acontece. E é onde entra o Manuel Congo dessa história. É um homem alto, né, de sorriso escasso e de muita inteligência. Inclusive, a profissão, né, desempenhada pelo Manuel Congo de ferreiro, quando a gente tem esse olhar retrospectivo voltado para o continente africano, era a profissão ocupada por uma nobreza, por uma elite. E se ele ocupava um cargo na nobreza, que era cargo de liderança, de liderar chefe de exército, esse poder de articular com outras pessoas, ele tinha uma liberdade maior para poder circular. Manuel Congo era ferreiro, foi comprado no Cais do Valongo pelo sargento-mor Manuel Francisco Xavier e trazido com outros negros para trabalhar nas fazendas da freguesia, Santa Teresa e Maravilha. Mas as maldades cometidas pelos grandes senhores da época foram se avolumando e criando nos negros, naturalmente, todo um sentimento de revolta. E assim, em 1838, ele liderou uma rebelião, levou os negros, e também várias negras, a fugir da fazenda da freguesia e se dirigir à fazenda da Maravilha. Sob o comando do grande ferreiro, um gigantesco destacamento parte de sobressalto para a fazenda da Maravilha, alcançando de um súbito as fechaduras da senzala. Destrancam seus acuães aprisionados. Reúnem ferramentas, armas e munição. Esvaziam as despensas, carregam sacas com grãos, milho, café. Levam tantas galinhas e porcos quanto dão conta de carregar. Surpreendidos, os capatazes e milicianos observam e, tentando sobreviver, empunham sua arma em direção à multidão revoltosa. O capataz faz mais vítimas. Mas mesmo diante da ameaça da pólvora, de velhas garruchas, a força negra avança, impetuosa. Eu chamo José Carlos de Azevedo Rodrigues, mais conhecido como Nonô, o amigo da galera. Sou nascido em Patido Alferes, estado do Rio de Janeiro. E me encontro hoje me instalando na Maravilha, na fazenda antiga da Maravilha, que hoje só resta alicerce e um pedaço de muro, que o resto foi destruído, que vai daqui aonde eu resido até a RJ 117. Pega aqui, vem por aqui, que trabalho bem feito. Ó. Ó. Aqui a gente encontra já o primeiro sinal dessas ruínas. Um muro de pedra construído pelas mãos dos escravos. É um pouco do que resta da vida que os escravos tinham nessa fazenda. O muro que eles construíram. Seguimos na mata atrás dessa memória, da memória dessa história, da memória dessas ruínas, do que restou, do que foi feito pelas mãos desses escravos, que aqui viveram, prisioneiros, e que num determinado dia, num determinado momento, decidiram daqui fugir. E aqui nesse trecho do muro, a água corrente, a água que vinha do moinho da Fazenda da Maravilha. Essas pedras, esses muros da Fazenda da Maravilha servem também como metáfora, não só das ruínas da fazenda, como das ruínas da história, como das ruínas da memória. Muito pouco se sabe da história desses escravos. História essa que eu vim contar com um filme que eu realizei aqui há 30 anos atrás, chamado Manuel Congo. Então a história da fuga dos escravos
das fazendas da Maravilha, da Freguesia e outras, são um episódio da maior importância que a história do Brasil tem que contar. Em pesquisa realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, foram encontrados 2 processos de crime de insurreição e homicídio, relativos à fuga e à luta dos escravos das fazendas da Freguesia e Maravilha, em Pati do Alferes, de propriedade do capitão-mor Manuel Francisco Xavier. Ele era um senhor de escravos poderosíssimo, ele tinha 552 escravos. O escravo era um utensílio, era um elemento de produção. Era ali o que se coloca era o valor econômico do escravo muito maior que a própria segurança dele ou o próprio domínio individual dele em relação a cada escravo. As filmagens do meu documentário Manuel Congo, na verdade, foram uma visita a um lugar e a um tempo, uma visita a uma época de muito poder, de muita violência, uma época dos senhores de escravos, dos senhores de terras e gente, uma época que ficou para trás, mas que dela sobraram como testemunhas aquelas 2 palmeiras imperiais. Nossos heróis batem em retirada. Quantas vidas seguiram apreensivas pelos caminhos do Vale do Paraíba? Como caminharam? Por onde andavam? Quantos seriam? Enquanto caminhavam, observavam. E observando, desmembraram os caminhos. Avançavam por trilhas conhecidas e abertas. Arriscaram-se em picadas, acelerando e desacelerando o passo. Assim foram as nossas valentes mulheres. E corajosos homens, mata dentro. Até a Gruta da Guarnição. Gruta Manuel Congo. Só agora nossos heróis podem respirar e olhar ao seu redor. E só agora podem pensar no tamanho do que fizeram. Na dimensão do risco a que se expuseram. Na força do que acabaram de conquistar. Uou, acauão folô. Uou, acauão folô. Uou, acauão folô. Uou, acauão folô. Vale a pena arriscar a vida por tão frágil aspiração, por um ideal ilusório e fugidio. E vale a pena viver a vida à espera de uma fresta de esperança por liberdade? Vale a pena viver a vida à espreita da captura, ameaçado pela bala e pela recondução à servidão? E vale uma vida toda que se estende no pelourinho, na prisão, desviando do chicote do Senhor? Quanto vale uma vida escrava? Vale a pena uma vida escrava? Não. Não há vida na escravidão. E qual a diferença de uma vida na escravidão em 1838 para hoje? Por que aconteceu a escravidão? Os papéis são os mesmos. Os senhores de outrora são os senhores do agora. Os escravos de tempos atrás são os nossos ancestrais. E o que fazer? Quanto vale uma vida escrava? Vale a pena uma vida escrava? Não. Não há vida na escravidão. A prática de capturar e escravizar homens, mulheres e crianças nativas do continente africano e vendê-las a outros países
operada por mercenários europeus, se perpetuou por mais de 4 longos séculos. Aqueles que conseguiam sobreviver à viagem passavam algum tempo em construções conhecidas por casas de engorda, onde eram tratados como animais, servidos com ração e lavados com esfregões. Em seguida, expostos no mercado da escravaria, vendidos como peças e levados para alguma fazenda de café, engenho de açúcar ou mina de ouro nos rincões do Novo Mundo. O Porto do Rio de Janeiro recebeu cerca de 1 milhão de vidas negras, que de lá partiram para cativeiros nas Minas Gerais, em engenhos de açúcar, sertões afora, ou em fazendas que seguiam os caminhos abertos pelos bandeirantes. Para entendermos o nascimento do Vale do Paraíba do Sul, precisamos nos remeter primeiramente aos finais do século XVII, quando houve a abertura do primeiro caminho de penetração e colonização do Vale. Caminho aberto pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paz entre os anos de 1700 e 1704. Primeiramente, ele fez uma ligação entre Paraíba do Sul e a Baixada Fluminense, onde hoje se localiza Iguaçu Velho. Isso possibilitou a chegada de bandeirantes, missionários, aventureiros, mascates, fazendo com que esse percurso levasse riquezas do Rio de Janeiro em direção a Minas e trouxesse as riquezas de minerais de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. O caminho do Garcia foi realmente o mote de crescimento do vale, mas com o tempo se tornou deteriorado. Por isso, em 1724, houve a abertura de uma nova estrada, chamada Variante do Proença, aberto por Bernardo Soares Proença, que fez, no entanto, uma trajetória diferente. Seguiu outro curso, subindo a Serra da Estrela, para então se ligar com o caminho do Garcia em Paraíba. A grande vantagem de Bernardo Proença foi que a fazenda Córrego Seco, que estava junto a essa estrada, acabou sendo comprada por Dom Pedro I e deixado para Dom Pedro II, que mandou então arruar o local, dando origem à atual cidade de Petrópolis. Isso possibilitou, de fato, a ocupação total do vale, fazendo com que grandes fazendas de café aparecessem na região e trouxessem toda aquela grande riqueza tão decantada ao longo dos séculos XVIII e XIX. Ao longo de centenas de anos, esse processo abriu caminho para a captura de milhões de pessoas, todos negros ou negras, princesas, guerreiras e sacerdotisas, reis, ferreiros, caçadores e demiurgos. Até mesmo os mais altos oficiais da complexa sociedade estabelecida às margens do rio Congo foram capturados como bichos, aprisionados como animais e trazidos como coisas à força para o porto do rio. Dentre eles, um ferreiro, conhecedor dos segredos da transmutação dos elementos da matéria, forjado pelo fogo, que se dedicava ao culto de divindades variadas, cultuava a Exu e aos Eguns, provavelmente pertencente à família e a tradições de alta linhagem dos principados congoleses, um líder nato. Manuel Congo, corajoso e altivo, este homem estaria à frente da saga de nossos heróis por liberdade. À época de sua captura, o Reino do Congo compreendia grandes porções de terra do continente africano, com exuberantes florestas e savanas minuciosamente manejadas por povos que lutavam contra a aculturação empreendida pela coroa lusitana. Para as pequenas nações tribais, restou a fuga e a guerrilha mata dentro. As formas específicas de convivência política, a diversidade cultural ou mitológica e a soberania autônoma de muitos povos ruíram. A escória da sociedade portuguesa, movida por uma ganância aventureira e disposta a empreender as mais cruéis atrocidades,
fortifica portos e centros comerciais ao longo de toda a costa africana. Estabelece rotas de exploração dos mais nobres metais e pedras preciosas. E pelo caminho aprisiona seres ou retira-lhes a vida. Ali, uma sociedade formada por tribos não hierarquizadas que construíram um sistema de trocas econômicas baseado na íntima relação com a natureza e marcada pelo desenvolvimento tecnológico da forja, se erigiu. Com a dominação portuguesa a partir do contorno do Cabo da Boa Esperança, ou Cabo da Tormenta, no final do século XV, a sanha desenfreada dos colonizadores portugueses promoveu inúmeras guerras e conflitos tribais, agora na região centro-oriental da África. E é então que, vindo de Moçambique, numa longa e penosa viagem forçada, tendo seu nome e suas referências impiedosamente arrancados pela vivência imposta, chega à fazenda do Sr. Werneck mais um de nossos bravos combatentes. Epifânio Moçambique. Um dos mais controversos heróis da nossa saga, sobre quem pouco se sabe e cujo destino muito nos instiga. Desarticulados e forçados a uma socialização marcada por sincretismos de resistências, associações culturais e afetivas. As filhas e filhos nascidos do encontro de africanos marcaram a força da luta pela vida de pretas e pretos desterritorializados, distanciados de suas tradições. Filhas e filhos que significam a sobrevivência de suas origens além-mar. Filhas e filhos que, batizados como crioulas e crioulos, traziam no nome a marca da miscigenação forçada. Ou do encontro da negritude muitas vezes desejado como a única maneira de fazer existir e nascer uma nova África. Uma dessas filhas da resistência também vem participar dessa intrincada trama, se somando às lideranças desse impetuoso movimento de luta pela liberdade. Mariana Crioula. Quando eu fui estudar história, eu estava tentando entender as minhas origens, porque o mundo era dessa forma, cadê a minha história? E dentro desse contexto, eu me deparei com a história do Manuel Congo, a Mariana Crioulas e outras lideranças, né, da revolta ocorrida em partido do Alferes. Quando eu percebi que lá nos autos os oficiais colocaram que a Mariana Crioula estimulava que as pessoas não se entregassem, que ela preferia morrer lutando do que permanecer como cativo naquela sociedade, eu percebi que o primeiro passo já havia sido dado para que a gente continuasse lutando. A rebelião não terminou em 1838, ela apenas começou, porque a luta vai ser disputada palmo a palmo. Hoje em dia é muito importante que a gente conte histórias dessas pessoas negras que foram importantes para o movimento, que foram importantes até mesmo para a abolição da escravatura e assim não deixa a nossa própria história morrer. A importância de Manuel Congo e Mariana Crioula mostra bastante da luta do povo preto, mas não só. Fala do povo raizeiro, do caiçara, do pescador, do mateiro, do seringueiro e de todos os povos tradicionais do Brasil. Eram esses homens e mulheres, de tradições tão distintas, cultivando costumes similares ou até mesmo distantes entre si, que negando-se a mais um dia sob a premissa da escravidão, agora marcham livres por esses morros. Seria a liberdade uma ilusão? Meus amigos, aqui à frente descortinam a Serra do Couto, o Morro das Congonhas, a Serra das Araras, a Serra de Petrópolis. Será que eles sabiam do real perigo que o Império representava? Tropeiros milicianos a galope, capatazes vingativos enfurecidos, com apoio de voluntários das tropas imperiais. Todas essas forças reunidas por amedrontados barões do café.
Marchavam firmes com o propósito de aniquilar ou render os revoltosos. De onde surgiram esses homens que agora sobem a serra sedentos de ordem e disciplina? Por que viam eles tão obstinados em deter nossos heróis? A mando de quem vinha essa tropa marchando? Em nome da justiça de quais senhores? Para centralizar, organizar e controlar as forças policiais, o governo regencial, em agosto de 1831, dissolve oficialmente as ordenanças e milícias locais e determina a criação da Guarda Nacional. No que se refere à questão da Guarda Nacional, criada pelo Império exatamente para garantir a segurança das pessoas e dos grandes fazendeiros do Vale do Paraíba, é importante lembrar que não era uma questão muito simples requisitar a Guarda Nacional. Só em casos extremos, de fato, a Guarda era chamada para resolver uma ou outra questão mais séria. Uma delas foi a questão da rebelião do Manuel Congo em Partido Alferes. Na prática, a Guarda Nacional é a perpetuação do poder dos fazendeiros locais. É por essas e outras que essa guarda só era convocada se houvesse, ao menos em parte, concordância entre poderosos. Ou diante de algum acontecimento verdadeiramente desafiador. Enquanto preparava-se a elite local para desferir sobre negras e negros golpe contra a sua rebelião, marchavam nossos heróis sobre Partido Alferes. Para onde iam? O que queriam? Até onde prosseguiria sua marcha? Andando pela região serrana do Vale do Paraíba, seguiram eles dos arredores da Fazenda da Maravilha, tendo pernoitado em torno da Gruta da Serra, hoje Gruta Manuel Congo, e abriam picadas à frente, marchando, serra acima. Nesse ambiente de Mata Atlântica, que o levante se sente em casa. Eles se relembram exatamente todas as reminiscências, né, da sua terra natal, no caso o Congo, que tem uma ambiência muito similar à floresta pluvial atlântica. Muita umidade e os elementos naturais com qual eles teriam que sobreviver. O que eles iam comer, aonde eles poderiam se abrigar, o que eles teriam que se cuidar, né? No caso das cobras, dos frutos, né? Ou seja, de toda a biodiversidade que estava ali à disposição. E a partir desse momento nos leva a uma reflexão que não é só a condição humana que estava sendo devastada naquele momento, mas toda uma natureza, através da cultura do café. Devasta-se animais, a flora e toda uma região, além de todo um processo cultural. Na manhã de 7 de novembro de 1838, Manuel Francisco Xavier, insone e revoltado, ainda atordoado pelos eventos ocorridos nas fazendas da Maravilha e da Freguesia nas noites anteriores, comunica ao juiz de paz a fuga de mulheres e homens negros escravizados de suas propriedades, pedindo que o mesmo reporte às autoridades. O sino da igrejinha faz Belém, dendém. O sino da igrejinha faz Belém, dendém. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Centenas de escravos fogem da fazenda, levados por Manuel Congo. A voz trêmula do fazendeiro relata o fato ao juiz de paz. Entre 80 e 100 escravos fugiram da fazenda, parte deles armados. Depois foram até a Fazenda Maravilha, que também é minha, onde arrombaram portas e furtaram açúcar, milho e feijão. Como as minhas forças não são suficientes para poder rebater qualquer agressão desses escravos,
rogo a Vossa Senhoria para que, como autoridade policial, dê ordens para que eles sejam capturados e castigados na forma da lei. Imediatamente, o juiz de paz comunica o levante de escravos ao coronel-chefe da Legião da Guarda Nacional, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck. Sobre o estado de rebelião em que se acham os escravos do capitão-mor Manuel Francisco Xavier, há muito tempo que se receava o que hoje acontece, por fatos que se tem observado entre esta escravatura. Há pouco mais de um mês que mataram um parceiro a tiros e que foi por ordem do capitão-mor sepultado no maior segredo. 2 meses a que fora apreendido no Pilar uma grande porção de pólvora em barris, comprada por um mascate com dinheiro destes escravos. Fatos que o mesmo Capitão Mor trata de capear e esconder. Tantos fatos sucedidos ultimamente, por espaço de 4 anos, têm posto em cautela os demais fazendeiros desta freguesia do Partido Alferes, receosos de que se contamine em subordinação que lavra naquela freguesia e que pode acarretar funestíssimas consequências. Devo prevenir a Vossa Excelência que tem esse proprietário 500 e tantos cativos e que no círculo de 1 légua existem fazendas ainda com mais de 300, além de outras com mais de 100. Então, o presidente da província do Rio de Janeiro, Paulino José Soares, determinou que o Barão de Pati montasse um esquadrão e fosse à captura desses negros. O Barão de Pati então seguiu em direção à Serra de Santa Catarina e lá, encontrando o pequeno quilombo, travou-se a grande batalha entre os negros e os homens comandados pelo Barão de Pati. Reuniram-se então, sob o comando de Francisco Werneck, com suprimentos e munições, um efetivo armado de 150 homens. No dia 10, por volta das 6 da tarde, partia o efetivo miliciano das fortificações improvisadas, assentadas nas terras da Fazenda da Maravilha. Na manhã do dia 11, Manuel Congo, Epifânio Moçambique e Mariana Crioula seguiram abrindo picadas com seus machados, facões e carabinas, conduzindo nossos heróis morro acima, sabendo que em seu encalço estavam as milícias armadas da Guarda Nacional. A sua luz é luz dos seus encantos. A sua luz é luz do seu axé. A sua luz que vem da cachoeira, das santas águas doces de Mamãe Oxum. Apressando o passo, então, seguindo vestígios de mantimentos, ranchos improvisados, indícios de pernoites, rastros, pegadas e tudo mais que indica a ação humana, marchava a tropa, uns montados e outros a pé. Descendo as planícies, constataram que a direção em que seguiam os negros era da Serra dos Araras, a leste do conjunto montanhoso que cercava o Vale do Paraíba. Ao cair da tarde, nossos guerreiros observam-se seguidos. Decidem, então, alterar as táticas de guerrilha e as direções planejadas. O que decidiriam fazer para resistir às investidas dos homens dos Werneck, que avançavam em seu encalço? A cada minuto a tensão aumenta. E andam. Seguem. Sobem. Descem. Se entrincheiram. Se armam. Se posicionam. É guerra! E lutam! Atira, caboclo! Atira, diabo! Morrer sim! Entregar não! Morrer sim!
entregar nunca! Foram 22 pessoas. Negras, pretas, retintas, Mestiças, brasileiras, africanas, crioulas, capturadas, lutando em franca desvantagem, decididas a não se entregar, lutando até o fim, capturadas como animais, covardemente apresadas, bravamente resistentes. Eu acredito que o movimento foi um movimento bem sucedido, porque ele não gerou somente frutos imediatos, ele gerou frutos que reverberam até hoje. A tradição africana é definida pela oralidade. Os elementos contidos na floresta, os elementos contidos na narrativa quilombola é fundamental para a compreensão da sua luta, da sua identidade. A ausência de elementos, registros físicos, não retira a luta quilombola. A espacialização das trilhas, a espacialização da vegetação, do meio ambiente, dos casarões, das mansões, mostra muito da luta quilombola no território a partir de sua conquista, a partir de sua identidade. Que não é Exu. A nossa luta iniciou com esses verdadeiros heróis nacionais e continuam reverberando até hoje. No confronto, lutando e resistindo tenazmente, os nossos insurgentes, mesmo em desvantagem de armas e munição, contingente e posição, trataram de garantir que não seria uma luta fácil. Na retaguarda, contendo o avanço das milícias, estavam Manuel Congo, Mariana Crioula e Epifânio Moçambique, os quais, guerreando até o limite de suas forças, garantiram a fuga do maior número possível de acuãs. Por fim, presos, lutando até o fim, decididos à morte em vez da entrega. 22 dos nossos heróis, dentre eles, 3 dos bravos líderes do movimento, que tiveram que ser torturados e imobilizados para que seguissem com a Milícia Nacional. Saudação Caboclo Pedra Preta. Chetruá. Presos e acorrentados, levados dali para a cadeia municipal em Vassouras, encarcerados, à espera do desenrolar da trama dos poderosos. Agora os senhores retomavam com força a inimizade de outrora, e a disputa adiante se reinicia. 2 processos foram instaurados sumariamente, conduzidos pelo juiz de direito Inácio Pinheiro de Souza Werneck. Podemos perceber que seu intuito, mal disfarçado, era condenar Manuel Congo. Muitas contradições. Diversas informações desencontradas. Seu resultado, portanto, só poderia ser o mesmo: condenação. Tendo terminado condenado à pena máxima, pena vil, pena capital. Forca. Justino Benguela, Antônio Magro, Pedro Dias, Adão Benguela, Belarmino Congo, Miguel Crioulo, Canuto Moçambique, Afonso Angola, Rita Crioula, Lourença Crioula, Brígida Crioula, Joana Mufumbi, Josefa Angola, Emília Angola. Culpados. Todos os homens envolvidos, com exceção de Adão. Suas penas foram o recebimento de 650 chibatadas e o uso de gonzo de ferro por 3 anos. Por força do uso de estratégias milenares de proteção à vida, por meio de confusão, diversão, repetição, contradição e cansaço, restaram absolvidas todas as mulheres. Mariana Crioula, aquela que liderava as mulheres que preferiram a morte à captura, estava de volta aos aposentos de Elisa Xavier, cativa. Epifânio Moçambique, outro ferreiro,
de propriedade de Paulo Gomes Ribeiro de Avelar. O único interrogado à parte terminou absolvido. Manuel Congo, líder da revolta. Ferreiro, senhor conhecedor da fusão da matéria, homem de guerra, forjador de todo o metal que circulava na região, pesadelo dos senhores e esperança para os seus iguais. Segue para a forca, às 10 horas da manhã do dia 6 de setembro de 1839. Muitas respostas truncadas, versões desencontradas, fatos sem provas ou testemunhas cobrem todos esses episódios. Foi bonito, viu? Os pretos tudo assim, ó, gritando, indo pra cima dos capatazes, abrindo as portas da senzala com assim no braço. Ó, vocês ouviram? Ó. Eu não posso estar ouvindo isso sozinho, vocês não estão ouvindo, não? É Manuel. Quantas mulheres e homens são necessários para se fazer um levante? E quanto de revolta, dor e humilhação é importante para se manter em estado de guerra? Como saber? Onde foram os grupos que se dividiram e seguiram? Quantos eram? Planejavam formar um quilombo? Haveria um quilombo já formado na região? Ou mesmo mais de um? E onde? Tudo que se sabe sobre os nossos heróis são conjecturas, versões, hipóteses. A gente não vai se entregar nem debaixo de cacete. A gente vai continuar lutando até que o Brasil seja um país onde todas as vidas importam. Ao todo, são 22 pessoas presas. Porém, mais de 600 livres. Por força das mulheres e homens que subiram essas serras e ludibriaram a caneta da eugenia. Porque nós, nossos passos, nossas vozes, nossos braços, nossos caminhos, tradições, genes, costumes, resistiram no tempo, viveram no esforço dos nossos ancestrais, deram frutos, criaram raízes. As mulheres